Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de novembro de 2025. Caos total em Pokrovsk, onde batalhas mais violentas acontecem, mais violentas de todo o teatro de operações. Há um caos absoluto naquela região. Pokrovsk ela é o epicentro dos combates, das batalhas mais ferozes ali na Ucrânia até o momento. Embora que estão segurando os russos, eles estão tentando, e ainda a Ucrânia continua fazendo contra-ataques em muitas frentes ali naquela região, na linha de defesa de Pokrovsk, tem feito os russos recuarem. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se, aqui você vê a verdade, tenha certeza disso, as fake news não são permitidas. Quero também convidar a todos que estão assistindo o vídeo que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu quero destacar a questão do compartilhamento, que é importante, assim, vocês recomendando o canal, recomendando os vídeos, mais pessoas terão acesso a conhecerem a verdade do que está acontecendo. Eu conto com vocês. Muito obrigado. As forças especiais e unidades de inteligência da Ucrânia combatem os intensos ataques russos na região de Pokrovsk. Os russos parecem desesperados, estão atacando em linhas de moedores de carne, colocando os buchas de canhão sem método, sem nada diferente, ou seja, parecem desesperados para fazer os soldados deles avançarem. Parece que estão fazendo uma oferenda aos corpos daqueles soldados, às vidas dos soldados, eu digo, é algum deus do mal, algum deus demoníaco, porque não existe outra maneira de entender por que eles atacam assim. Fica muito violento o combate, mas também não tem tido sucesso. E também pesadas baixas são relatadas, baixas russas, porque em meio a todo esse caos, que é um caos, vamos dizer assim, semi-urbano, no meio de edificações, de casas, né? E também tentativa de avanços no território até a linha de defesa. Os intensos combates continuam, as forças especiais e as unidades de inteligência resistem, contra-atacam e aí vira esse caos violento. E o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, eu acho ele um general competente, Alexander Sirski, ele afirmou agora na noite de segunda-feira que as forças ucranianas estão intensificando a pressão sobre o saliente de Dobrepilha, impedindo que as tropas russas concentrem esforços na área de Pokrovsk, porque eles estavam querendo concentrar naquela região ali. E o próprio general falou, ele está na região, né? Todo mundo foi para lá, o Kirilo Budanov, que é o chefe da inteligência do RUR, né, o chefe do RUR, também está lá. Então, eles estão trabalhando na região. Ele disse o seguinte, o general Sirski, eu continuo trabalhando na região de Donetsk, particularmente na área de responsabilidade do 7º Corpo de Reação Rápida das Forças Armadas da Ucrânia. E ele disse ter recebido relatos dos comandantes locais sobre a situação e as necessidades urgentes e está atendendo para evitar qualquer vazamento dos russos para dentro das posições ucranianas, ou seja, qualquer entrada, qualquer rompimento, ou seja, ele está comandando pessoalmente essa resistência tão importante que tornou-se, que já era importante, né, essa região de Pokrovsk. E também a pressão sobre o Dobrepilha, eles estão aumentando. E eles continuam, apesar dos ataques russos, ele disse o seguinte, continuamos a libertar e a limpar territórios, o que força o inimigo, no caso do inimigo, os russos, a dispersar as suas forças e o impede de concentrar os seus principais esforços na área de Pokrovsk, ou seja, eles estão tentando mandar eles para aquelas localidades mais à periferia, que estão a 20 e poucos quilômetros distantes da cidade de Pokrovsk e estão conseguindo fazer isso. Segundo o general ainda, as unidades de assalto no saliente de Dobrepilha avançaram em várias direções ao longo dos últimos dias.
e no total 188 quilômetros quadrados, ou seja, foram libertados pela Ucrânia durante a operação. E 248 quilômetros quadrados foram limpos de grupos inimigos, de sabotadores e de reconhecimento. Ele ainda acrescentou isso. Ele observou que as forças ucranianas estão sendo reforçadas com pessoal, ele está mandando vir mais armamento, equipamentos e sistemas não tripulados que são colocados de maneira adicional ainda, os drones de maneira adicional, ou seja, tem a vontade para isso, para distribuir para todos os russos. E o presidente Zelensky, durante a coletiva dele também, de ontem à noite, ele disse que ele não conhece algumas operações do RUR que ele falou, mas que a Ucrânia está cumprindo a sua missão. Ele diz que temos forças especiais do Estado-Maior e das Forças Armadas, utilizam em diferentes operações, mas ele não conhece em detalhes e, é claro, ele não está lá no teatro de operações e, às vezes, alguma informação para ele pode chegar atrasado. Ele acha que o RUR levou mais pessoas para lá e ele acha que eles estão fazendo bem o papel deles. E agora, na manhã de terça-feira, ontem, 4 de novembro, o RUR confirmou que a unidade especial Timur, né, parte dela, porque outra parte dela está lá em Kherson, continua operando em uma das áreas-chaves de logística da linha de frente em Pokrovsk. Intensos combates estão ocorrendo com os russos após uma operação de desembarque bem-sucedida do RUR, que continua fazendo operações bem-sucedidas atrás das linhas russas. Missões de combate no setor também estão sendo realizadas por outras unidades especiais do RUR. No entanto, para garantir a segurança do pessoal envolvido, os detalhes dessas operações eles não estão divulgando no momento, por questão de segurança e sigilo e de sucesso das operações. Por qualquer informações de detalhes da presença do RUR e de qualquer outro serviço de inteligência, que poderia ser o SBU também, eles estão evitando divulgar, estão, vamos dizer assim, tratando como uma informação classificada, ou seja, confidencial. O trabalho coordenado com todos os componentes das forças de segurança e defesa da Ucrânia estão em andamento, também diz um relatório que eles soltaram ontem no final do dia. O RUR divulgou muitas informações da unidade dele, também dos resultados alcançados, falando que há intensos combates e também dizendo que há uma paisagem urbana muito devastada por causa do fogo de drones e de artilharia da Rússia, mas que, apesar disso, eles não estão avançando, não conseguem, porque também a artilharia ucraniana e os drones ucranianos seguram os russos já na zona da morte, que normalmente é em torno de 10 a 15 quilômetros antes da linha de defesa ucraniana. Tem um major, que ele também é cientista político, ele chama Andrei Tkachuk, ele é das Forças Armadas da Ucrânia. Ele deu uma entrevista dizendo que as unidades russas infiltradas em Pokrovsk, elas se envolveram em tiroteios com equipes ucranianas e operadores de drones. Isso indica que a presença deles não estava em toda a cidade, ela estava focada, apenas concentrada em determinadas áreas, e por causa disso eles foram, vamos dizer assim, imobilizados, cercados pelas tropas ucranianas. No entanto, ele diz que eles estão procurando sair onde eles estão concentrados para fugir do cerco das tropas ucranianas. E às vezes eles entram no edifício e depois saem daquele edifício, tentam sair pelo menos quando não são eliminados, e vão se deslocar para outro ponto para obterem mais segurança, se refugiar ou para fugir para uma área longe das tropas ucranianas. Na realidade, esse pessoal que se infiltrou e não está se entregando, não sei porquê, eles estão sendo eliminados praticamente na sua totalidade. E a Ucrânia, por sua vez, está tentando responder a esses grupos de infiltração de uma maneira simétrica, esse avanço deles dentro dessas vilas e dessa cidade. Ao mesmo tempo, esse major Tkachuk
revelou que, graças às recentes operações do GUR e de outras forças especiais que estão envolvidas na defesa na totalidade do exército ucraniano ali na região, a Ucrânia tem conseguido sucessos táticos com avanços e também com recuos dos russos, não havendo mudança no nível operacional ou nível estratégico. Mas a situação ao norte de Pokrovsk, no fato de Rudinsky não estar atualmente sob controle russo e deles estarem sendo contidos lá, ele dá uma oportunidade para a Ucrânia. Ali que eles estão, a Ucrânia está conseguindo avançar naquela região ali, tocando muita confusão entre os russos, muito desespero. Nenhuma cidade ali está cercada, o que permite certas manobras, ações defensivas e de contra-ataque dentro das próprias cidades e da linha defensiva das cidades, segundo o próprio Major Tkachuk falou. No dia 3 de novembro, né, as forças russas elas pareciam estar operando com crescente confiança dentro de Pokrovsk ali, ainda um remanescente que tinha dos infiltrados da Rússia, mas eles acabaram sendo eliminados. E a Ucrânia continua fazendo uma limpeza e procurando russos que eventualmente estejam escondidos nessas localidades, e bem como em algumas vilas próximas a Pokrovsk, onde eles possam estar tentando fazer um avanço a partir dessas vilas. As tropas russas elas tentaram avançar ao sul de Mirnograd ontem, que fica a leste do Pokrovsk, e no leste de Rudinsky, que fica ao norte de Pokrovsk. Um oficial ucraniano relatou também que as forças russas estavam tentando fazer um avanço para furar a defesa em direção direta de Pokrovsk, e tentando instalar postos de observação e concentrar pessoal na cidade. Este oficial também acrescentou que as tropas russas estavam tentando estabelecer novas posições defensivas para eles mais à frente em áreas não especificadas. E uma fonte ligada à inteligência militar afirmou que os russos estão criando esses postos de observação e posições para operadores de drones ficarem mais perto dos alvos ucranianos que eles têm interesse em atacar. E, no entanto, essa tentativa deles ontem não teve sucesso, porque a Ucrânia, com drones, fez inúmeras incursões e acabou com esse objetivo deles, dispersando-os e eliminando-os. Ao mesmo tempo, os ucranianos, em contra-ataques na direção de Pokrovsk, eles avançaram no leste de Rudinsky, região que ali os russos tinham reivindicado que estavam lá, mas permaneceram nem por algumas horas, foram imediatamente enxotados do local, onde eles tentavam fazer, inclusive, umas posições ofensivas. E o 7º Corpo de Reação Rápida das Forças Aerotransportadas da Ucrânia, eles criaram oportunidades para reabastecer e reforçar unidades na direção de Pokrovsk, ou seja, estavam dando cobertura para que isso acontecesse, impedindo novos avanços russos ao norte de Pokrovsk, e evitando que eles cortassem a rodovia Pokrovsk-Mirnograd, ou seja, continua tudo como está, com alguns avanços ucranianos ali na região mais ao norte, e os russos não avançaram nada, tendo muitas baixas. Baixas que acho que vão ser muito sentidas e muito faltantes para todas as operações que os russos precisam fazer até o final dessa guerra, ou pelo menos até poderem conquistar os seus objetivos, que estão sendo imediatamente cortados pelos ucranianos face à atuação do exército ucraniano. Muito obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade do que aconteceu ontem e já nos dias mais recentes, dia 3 também, que eu relatei no dia 3 também. Então, aqui vocês sempre vão ver a verdade, fake news aqui são proibidas. E também peço a todos que deem um like, é muito importante, e que continuem compartilhando. Vamos continuar fortalecendo o canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.